Voltamos novamente no programa Show da Tarde. Sou a Jana, massoterapeuta, e hoje eu estou aqui com a Carol, ela é pedagoga, e nós vamos falar sobre um assunto pouco conhecido, né, que é a inteligência emocional na educação. Carol, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, pode falar um pouquinho para nós como você iniciou essa paixão pela inteligência emocional e qual a importância, o impacto na vida das famílias e dos professores também? Então, a inteligência emocional, ela surgiu, né, na minha vida, esse meu interesse despertou enquanto eu estava procurando um tema para falar no TCC, né, para defender. E eu queria defender alguma coisa que fosse, de fato, fazer uma mudança na sociedade. E aí eu conheci a inteligência emocional, sempre busquei autoconhecimento e essa foi uma área que me despertou, né. E aí eu pensei, por que não na sala? Porque a gente divide muito o aluno, né, o cognitivo do pessoal dele. E ele é uma pessoa como uma pessoa inteira, né? Ele não divide o emocional dele, está presente na sala de aula. E por que não trabalhar isso? E aí eu comecei a refletir e foi onde eu me apaixonei pela inteligência emocional, porque ela traz inúmeros benefícios, principalmente para o aprendizado daquela criança. Pensando numa sociedade, numa educação integral que visa desenvolver esse sujeito como um todo, a gente não pode deixar o campo emocional desconhecido. E por diversas vezes, perguntando para as crianças que eu tinha contato durante a minha jornada pedagógica, eu perguntava, tá, o que está sentindo? E eles não sabiam dizer, só que era uma coisa que pertencia a elas. E como assim a gente não sabe o que nós estamos sentindo, né? E aí a inteligência emocional vem nesse encontro, então, com autoconhecimento, né, com autodesenvolvimento, e ele consegue te trazer melhorias e te dar resultados positivos enquanto sociedade e escola, porque aquela criança vai prestar mais atenção, ela vai estar com o emocional sendo respeitado pelo professor, então a gente vai ter uma concentração maior, por vez uma aprendizagem melhor, se a gente respeita aquele emocional. Então eu não posso te dizer, olha, hoje tu tá triste, deixa a tristeza lá fora e vem aqui aprender. Não, por que você está triste, sabe? A inteligência emocional vem muito nisso, eu te olho e eu te percebo, eu te acolho. E ela não é uma autoajuda, ela é uma ciência. É comprovado de que ela sai da mesma parte do cérebro, da onde parte a concentração e aonde virá a memória. Então, por que não trabalhar isso, sabe? Por que não abordar essas emoções em sala? Certo. E como que você acha que a inteligência emocional, a parte do afeto, principalmente das crianças com os pais, afetou durante a pandemia? Elas ficaram muito ansiosas, assim, a gente percebeu nesse retorno das crianças uma ansiedade muito latente, foi algo muito forte nelas, assim, elas ficaram de fato impactadas. E os pais tinham que dar conta muitas vezes do home office, né, do trabalho e aonde deixar essa criança, e gerou uma ansiedade também nas famílias, né? E por vezes a gente percebe que até um distanciamento por conta dos pais terem uma demanda muito maior, às vezes essa criança não teve mais o tempo de qualidade com aquela família, sabe? Então, impactou muito na questão de concentração em sala, na questão de respeitar o outro. Eles ficaram muito individualistas porque ficaram em casa muito tempo, então voltaram e agora eu tenho que dividir, sabe? Tudo isso foram questões que a pandemia foram interferindo, né? E se a inteligência emocional está nesse trabalho em sala, ela vai te ajudando a desenvolver novas habilidades. Certo. E qual é a faixa etária que você atua atualmente, né? Você disse para mim ali nos bastidores que trabalha na Palhoça como professora, e qual é a faixa etária que você tem ali em sala? Hoje eu trabalho com crianças de 5 anos, mas ao longo da jornada eu sempre fiquei ali na educação infantil. Então eu já tive crianças de 2, 3 anos, 4 anos e agora eu estou com criança de 5. Certo. E assim, qual o maior desafio que você encontrou na tua trajetória? Porque nós vemos muito isso, né, dos pais e falta afeto. Tem crianças que elas vão para a aula e elas não querem voltar para casa, né? Então, qual foi o maior desafio aí em toda a tua trajetória ou algo marcante que você teve durante a tua carreira? O maior desafio que eu percebo é a gente conseguir defender essa inteligência emocional. Como eu falei, né, as pessoas entendem como se fosse autoajuda, aquela autoajuda barata assim que a gente carrega no bolso da calça. Ela não é, né? Ela é uma ciência. E daí defender a presença dela numa sala de aula que complicou durante a minha caminhada, assim. Então, até mesmo com os pais, eles entenderem que a gente trabalhar a emoção, né, é tão importante quanto a gente trabalhar a geografia e a história, sabe? Então, essa barreira da gente conseguir tocar no íntimo do outro, para mim foi o mais desafiador, assim, até em questões de aceitação. Tanto no dia que eu tive que defender o TCC, os argumentos, né,
durante a elaboração do trabalho ou em sala com os próprios colegas, assim. Ah, mas por que isso é importante? Acho que não precisa. A nossa grade curricular ela é muito grande. Se botar mais uma coisa, a gente não vai dar conta, né? Então, essas questões foram as que mais impactaram, assim, de desafio, né, durante essa caminhada. Bacana. A Carol comentou comigo que ela dá dicas também no Instagram, né? E essas dicas, Carol, me fala um pouquinho. Elas são somente para profissionais da área da educação ou também para os pais? Eu compartilho bastante reflexões e essas reflexões são para quem tem interação com a criança. Então, pais, professores, cuidadores, enfim, quem vai ter esse contato com essa criança é legal porque eu trago reflexões muitas vezes para nós que vai afetar aquela criança, sabe? Então, eu trago, não é teoria, é mais a prática. Então, é interessante para quem tem interação com crianças. Bacana. E assim, essas dicas que você dá, você já teve algum retorno? Alguém, alguma mãe, algum profissional que chegou e mandou para você, olha, eu fiz, deu certo, eu fiz a tua dica, eu tô mais próxima do meu filho. Sim. Como que foi? Já teve um retorno até no Instagram de uma menina que estava em casa e ela ficou muito ansiosa e ela começou a chorar. E chorar muito, e aí ela disse, mãe, me dá a mão igual a prof, dá a mão e conta comigo, 1, 2, 3, cheira a florzinha e assopra a velhinha, que é para eles respirarem fundos, né? Fundo. E aí essa criança conseguiu aplicar isso em casa. Ela lembrou na hora do desafio o que a gente fazia em sala. E depois disso a mãe continuou com ela, com os irmãos, e a mãe percebeu uma melhora muito grande para resolver momentos de conflito, porque a criança traz desafios, né? Às vezes um não, ela vai querer ali dar uma chorada, enfim, e aí a inteligência emocional nessas práticas presentes auxiliou um monte naquele momento, assim. E a mãe relatou no Instagram, foi muito legal. Olha que bacana. Você que também gostaria de saber mais dicas, eu também, inclusive, depois vou seguir. Tenho um filho de 4 anos e isso é muito importante. Você gostaria de deixar alguma dica, alguma que você coloca no Instagram, a mais pedida, de repente aqui as pessoas mais se identificam? As pessoas pedem muito dica para lidar com o momento da raiva, né? E nesse momento é legal olhar para a criança e falar: olha, eu te acolho, você está bravo, eu te dou voz, mas a gente precisa resolver, então vem aqui comigo. Aí eu sempre coloco a criança no colo e a gente respira fundo juntos. E é uma prática muito simples, é só respirar fundo, ela não precisa de nenhum recurso. E ela dá certo tanto para você quanto para a criança. É o momento que você consegue parar e refletir antes de agir. Incrível, eu também trabalho muito com a respiração e inclusive, né, um estudo recente explica que quando nós inspiramos e paramos de respirar, as células nossas do cérebro, elas oxigenam muito mais profundamente. Então isso ajuda na concentração, na hora da aula, em tudo, né? Para finalizar esse bate-papo gostoso aqui com você, Carol, deixa para nós uma mensagem nessa tarde. Eu gosto muito da frase da Cora Coralina, que estava em um dos textos dela, que fala, né? Nada do que fazemos tem sentido se nós não tocarmos o coração das pessoas. E a inteligência emocional é sobre isso, é sobre eu tocar em você, é eu estar te olhando nos olhos e entender tudo que você traz consigo, sabe? Então, a inteligência emocional, ela te afeta, mas te afeta positivamente. E é sobre isso que eu acho que falta na nossa sociedade, é eu te olhar e te perceber. Olha que lindo. E complementando o que ela falou, abrace mais, ame mais, esteja mais próximo do teu filho, da tua família, né? Porque o trabalho de um professor, ele é muito mais lindo, né? Do que a gente imagina. E colocar a inteligência emocional na educação é algo que precisa ser muito falado ainda, precisa disso em todo o Brasil, ok? É verdade. Eu agradeço o Muito bate-papo. obrigada, eu também agradeço a oportunidade. E se encontramos no próximo bloco.